Então, boa noite. Estamos aqui, então, para falar do capítulo 7, né, Rosânia? Rosânia, eu acho que você está Isso. sem som aí, hein? Agora está com som. A Ah, gente vai deu falar certo? isso. Unidade 7, matemática, quartos e quintos anos. E, então, obrigado para você que está ouvindo. Eu não sei que horário que você está ouvindo, mas o importante é que você participe para você estar mais atento das unidades 7, né? Que agora já está quase chegando no finalzinho do ano. Então, vou dar esse tempo para a Rosânia já, sem mais delongas, para a gente aproveitar bem o tempo, tá bom, Rosânia? Boa noite. Boa noite, boa tarde, né? É, Bom dia, não sei que horas que você vai assistir o vídeo, mas espero que as contribuições hoje possam ajudar você na sua programação, né? O seu planejamento desta unidade e do nosso fichário. É uma coisa que é interessante aqui que todos os anos, de todos os anos, as últimas unidades, agora vamos trabalhar com as medidas, um pouco de geometria, medidas, e isso é bom porque é um conteúdo um pouco mais fácil para os alunos, eles gostam muito, e aí a unidade ela vai mais rápido, e também os alunos já estão cansados, né? Professores não cansam, mas alunos já estão cansados. Sim, nós professores também já estamos mais cansados nessa época do ano, né? E então fica mais, eu acho mais fácil o trabalho com as unidades de medidas. Então, aqui, coloquei aqui, então, o que nós temos na unidade 7 do quarto ano, que algumas coisas vão ser as mesmas no quinto ano. Então, na verdade, tudo que a gente vai falar para o quarto ano vale para o quinto ano. Então, aqui no quarto ano, nós vamos trabalhar com as medidas de comprimento, mais especificamente o metro, centímetro, milímetro e quilômetro, e as medidas de capacidade. Depois, um pouco do perímetro, a área em malha quadriculada e trocas com cédulas e moedas do real. Essa parte das trocas com cédulas e moedas do real eu não coloquei hoje, para que a gente possa ficar mais nas medidas mesmo, que eu acho que é onde a gente pode conversar um pouco mais, já que as cédulas, moedas, a gente já tem conversado algumas vezes. Então, começando aqui, com medidas de comprimento. Então, terça, não ontem, na terça nós falamos com o primeiro, segundo, terceiro ano, e no terceiro ano também a gente trabalha com as medidas na unidade 7. E eu falei bastante sobre fazer as medições com os alunos. E isso, claro que vale para os nossos alunos do quarto e quinto ano também. Às vezes, eles não fizeram isso ainda lá no terceiro ano, por algum motivo, ou então é bom relembrar mesmo. Então, para a gente usar realmente instrumentos de medida com os estudantes. Porque a gente conversando na escola, a gente tem pensado cada vez mais, observado cada vez mais, como que os nossos estudantes parece que não têm vivências dessas coisas em casa. Então, parece que eles não veem ninguém medindo, ninguém fazendo, pesando, né, entre aspas, e isso parece que ficou tudo para a escola. Antigamente, as crianças cresciam junto com os pais em casa ou com os avós e participavam. A avó estava costurando, a mãe estava costurando alguma coisa, daí já pegava lá a fita métrica e as outras coisas, o avô construía alguma coisa, o pai, né? Só que parece que hoje, ou a gente sabe que hoje, as crianças não participam mais muito dessas coisas porque ninguém mais faz muito isso em casa. Então, nós temos que fazer isso na escola, porque isso é importante para a criança, ela precisa ter essa vivência. Então, quando a gente trabalha lá com a régua de 1 metro, uma trena, qualquer coisa, é importante trabalhar com os instrumentos. Então, aqui eu trouxe essa régua. Eu acho que eu não estou compartilhando com vocês, né? Eu esqueci a parte de compartilhar. Desculpa. não, não está mesmo, mas pode compartilhar. Aqui. Desculpa, eu me esqueci, me atrapalhei aqui. Então, aqui, ó, eu mostrei aqui
li, né, como se eu estivesse mostrando para vocês, né? Aqui é a unidade 7, desculpa mesmo. Então, esses são os conteúdos. Os que eu não, os que a gente vai trabalhar, eu sublinhei, como eu tenho feito de todas as vezes, né, para a gente se achar. E daí eu coloquei essa atividade aqui antes da gente fazer o trabalho com o fichário, a gente trabalhar com os instrumentos de medida. Então, aqui eu trouxe a régua de 1 metro, eu não consigo mostrar para vocês, mas essa régua ela tem 1 metro de comprimento. Esta régua, em geral, nas escolas que eu tenho ido, sempre tem lá. Os professores usam muito para fazer cartazes, coisas assim. Mas ela é ótima para mostrar para eles o comprimento do metro. Então, aqui, a régua de 1 metro, que é essa que eu acabei de mostrar, ou uma trena, que é uma coisa que muitos ainda têm em casa, mas às vezes não sabem nem usar, então a gente pode aproveitar para usar. Boa noite, Vera, seja bem-vinda. Tem outros instrumentos, eu tenho bastante coisas assim, porque quando eu encontro qualquer coisa, eu já pergunto se eu posso ficar ou eu compro, quando eu consigo, né? Mas essas coisas assim, ó, eu achei bastante nas coisas do meu sogro, então ele tinha tudo isso. Então, isso aqui são coisas que é muito bom trazer para a sala de aula. Então, eu vou aqui aumentando os meus instrumentos de medida e para que eu possa levar para a sala de aula. Então, outro que a gente quase todo mundo tem em casa é a fita métrica. Então, a gente pode pedir para os nossos estudantes trazer esses instrumentos para a escola, claro, sempre lembrando que eu preciso conversar com o adulto da casa, né? O responsável, se é pai, mãe, avó, madrinho, padrinho, madrinha, que eles possam trazer instrumentos para a escola e a gente pode trabalhar medindo comprimentos. E daí classificar esses comprimentos. O que tem mais de 1 metro, menos de 1 metro e exatamente 1 metro. Muito difícil eles encontrar algo com exatamente 1 metro, né? Geralmente as coisas são maiores ou menores. Mas é importante que eles tragam e usem os instrumentos. Uma das dúvidas que pode acontecer, então, por exemplo, aqui a fita métrica. Quando a gente pega a fita métrica, ela não tem o 0. Por quê? Aqui é o início dela. Então, o 1 é o próximo traço, o 2. Por isso que é importante que eles vejam outros instrumentos. Então, quando a gente vai pegar a nossa régua, aqui, eu não, acho que vocês conseguem ver, né? Ela começa no 0. Então, o aluno, tenho quase certeza que todos vocês devem ter já ouvido a pergunta, professora, começa no 0 ou no 1? E isso não acontece só com os pequenos, acontece com os maiores também. Eles perguntam. Por quê? Porque a contagem a gente começa no 1, né? Eu não vou contar algo 0, porque se eu for contar 0, não existe. Então, para que contar? Esse é um dos motivos que a gente, no primeiro ano, em geral, trabalha do 1 no quadro numérico do 1 em diante. Porque a criança usa mais para contar. Até 7, 8 anos, a criança usa os números para contar. Depois que ela vai começar a fazer mais medições. Então, quando ela está lá no segundo, terceiro ano, ela vai começar a medir e ela pergunta: começa do 0 ou do 1? Então, é uma coisa que a gente tem que responder. Eu tenho que começar do 0, porque quando eu vou medir, para ter 1 centímetro, eu preciso ter esse espaço que tem entre o 0 e o 1, para ter 1 centímetro, 2 centímetros. Por que eu falo tanto em centímetros? Os centímetros são tão legais da gente trabalhar porque a régua é um instrumento que todo mundo praticamente tem acesso. Então, eles até geralmente têm a sua régua, né? Os estudantes. Então, ela é legal para a gente trabalhar e medir muita coisa. Então, eu trouxe essa atividade aqui só para a gente não esquecer de fazer isso. No livro do professor, tem essas sugestões também, porque depois vai aparecer lá no nosso fichário, na verdade, o número 1, né, onde são os registros lá, usar a fita métrica, selecionar 3 objetos, medir o comprimento e, em seguida, registrar essas medidas. Então, é interessante que a criança, por exemplo, ela vai medir a mesa.
Mas ela mediu o que da mesa? O comprimento. Eu não posso dizer, medi a mesa, mas eu medi o que da mesa com o instrumento de medida de comprimento. Tem que dizer se é a altura, a largura, o comprimento da mesa. Então, o interessante é ele desenhar aqui e mostrar qual é a medida que ele fez. Então, se ele fez a largura da mesa, ele desenha lá o tampo da mesa e mostra, medi isso. Eu consegui achar lá 70 centímetros, ou algo nesse sentido, né? Então, isso aqui é bem legal. Isso é uma atividade que dá para fazer em duplas, né? E essa atividade anterior que eu sugeri, dá para fazer um cartaz com as crianças escrevendo o que mediram, ou desenhando, que nem eu acabei de sugerir, que tem mais que 1 metro, menos que 1 metro, para que as crianças tenham noção de tamanho do metro. Porque o fazer estimativa, estimar, eles precisam aprender, isso está na base. Então, às vezes, eu não tenho um instrumento de medida. Eu lembro que o meu pai sempre dizia, meu pai não é uma pessoa muito alta, tem mais ou menos a minha altura, deve ter 1,66 m, 67 e ele sempre dizia assim, até o meu umbigo mais ou menos é 1 metro. E eu achava isso estranho quando eu era criança, mas hoje, depois, quando eu fui crescendo, para ele era como ele estimava, por exemplo, distâncias. Como ele é do interior, do campo, trabalha com isso, então muitas vezes ele precisava fazer uma estimativa de quanto que tinha ali de largura ou de comprimento de algo, e para ele a medida era, até o umbigo dele era mais ou menos 1 metro, ele dizia. E eu achei isso muito interessante, muitas vezes eu falo para os meus alunos, qual é a relação que vocês fazem? O que para vocês é 1 metro? Onde, por exemplo, é 1 metro? Então, no nosso corpo é interessante a gente observar isso. Será que até o meu umbigo também tem 1 metro? Então, se eu for medir, realmente, mais ou menos 1 metro, tá? Eu já fiz essa medição aí. Mas é importante a gente trazer isso para eles. Depois tem mais atividades lá de medição, e daí aparece esse quadro lá no 4º ano, na página 206, que vai fazer a relação entre o centímetro, o metro e o quilômetro. Então, 1 centímetro tem 10 milímetros, 1 metro tem 100 centímetros e 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, se eu pegar, por exemplo, esta minha régua de 1 metro de comprimento, que é isso aqui, e quiser medir 1 quilômetro, eu vou ter que enfileirar ela 1.000 vezes para que eu tenha 1 quilômetro. Ou seja, não é exatamente um instrumento adequado para medir 1 quilômetro, né? Por quê? Porque eu vou ter que enfileirar ele 1.000 vezes. Então, a gente precisa pensar como que será que então eu meço quilômetros? Então, quilômetros, uma forma que muita gente faz é andando com o carro, marcando no carro 1 quilômetro. É uma forma de a gente fazer. Então, a gente pode até perguntar para os alunos, perguntem para os seus pais em casa, para os seus tios, avós, como que eles iriam medir 1.000 metros, 1 quilômetro? Então, são coisas interessantes da gente conversar com eles. Então, aqui, essa atividade eu acho interessante, eles desenharem o pé. Aqui é a foto que eu tirei da minha filha há muito tempo atrás, que as minhas filhas agora já são adultas, né? Mas dela contornando o seu pé e depois medindo o comprimento dele. Isso é uma atividade que podemos fazer na sala de aula, porque medir o comprimento do nosso pé não é uma coisa fácil. Mas se eu contornar ele, eu consigo fazer. 4º, 5º ano é ótimo para fazer. A mão também, eles podem medir o tamanho, o maior tamanho que dá na mão. Então, eles podem contornar e medir. Então, são coisas que a gente pode fazer com eles na sala de aula. Então, aqui, ó, lá no fichário, tá, na página 207, tem assim, escolha uma parte do corpo para medir, mãos, pés ou braços. Faça uma lista com o nome de 5 pessoas e meça-os, comparando os seus comprimentos, né, os tamanhos. Registre suas descobertas e verifique quem possui a maior medida. Então, se você mediu os pés, pode pedir para fazer isso em casa, pode ser uma atividade com a família. Todo mundo que mora na casa, vamos medir o pé e vamos desenhar numa folha. E depois nós vamos ver qual é o maior, quem tem o pé menor. Então, envolve a família
E porque antes, até no começo, eu e a Silvana estávamos falando como as famílias estão ausentes na vida dos nossos estudantes. Isso a gente tem sentido muito. Quem está na escola sente como a família não participa da vida da criança. Não estou falando da vida escolar, mas em nenhum sentido, às vezes. Parece que eles dão comida, dão casa e eles estão limpinhos, bonitinhos, mas se você conversa, eles não sabem nada dos pais, dos irmãos, então não ficam juntos. Atividades assim a gente pode fazer junto com a família. E daí tem até uma ideia legal aqui, né, do Salmo 139, né, agradecer a Deus por ter criado seus corpos de maneira maravilhosa e única. Cada um tem uma medida diferente. Mesmo se a gente comparar na sala de aula, nós vamos obter, claro, algumas medidas bem parecidas, porque eles estão todos na mesma idade, mas sempre tem alguns que são maiores ou menores que os outros, o que não é ruim, é diferente, né? E lá no fichário tem mais essa atividade também, que é lançar objetos. Então, eles mediram o comprimento que eles jogaram algum objeto. Também é bem interessante. Tem também as orientações lá no anexo, no livro do professor, sempre tem mais algumas sugestões. Depois, nós vamos ver, a ideia é realizar transformações de medidas em metro e centímetro, centímetro e milímetro e metro em quilômetro. Mas aqui temos que lembrar que essas coisas no quarto, quinto ano, somente em situações que tenham. Eu coloquei aqui. Fazem sentido. Me fugiu a palavra. Então, só situações que fazem sentido. Então, aqui, por exemplo, tenha mostrando que existe, não é que a criança precisa decorar. Então, eu não sei vocês, mas eu ainda sou da época em que a gente decorava aquela tabelinha e tinha que fazer tudo aquilo, né, para saber do decâmetro, hectômetro, quilômetro. Eu lembro que eu decorei tudo isso. Mas nunca entendi. Eu fui entender muito tempo depois. Então, o que, que a gente quer que o nosso aluno ele entenda o que ele faça? Por isso que, se a gente for ver a base, nós só vamos trabalhar com essas transformações no quarto ano e no quinto também, que são o centímetro, metro, centímetro, milímetro, metro e quilômetro. Não tem por que saber quantos milímetros existem em 1.500 quilômetros ou 1,5 km. Não tem sentido, não há necessidade. A gente precisa saber que eles existem. Então, é interessante pegar, por exemplo, as unidades que são menores que o metro, é legal trabalhar com eles, conversando sobre coisas como, observem aqui, um decímetro. O que é decímetro? São 10 centímetros. Então, olhem aqui na régua. Este pedaço da minha régua de 1 metro, do 0 até o 10, é um decímetro, são 10 centímetros. Ó, decímetro vem de 10, é uma 10ª parte do metro. Se eu dividir o meu metro em 10 centímetros, desculpa, em 10 partes, eu vou ter 10 centímetros, 10 decímetros, porque o 10 ele cabe 10 vezes dentro do 100, e numa régua de 1 metro eu tenho 100 centímetros. O mesmo acontece com o milímetro. O milímetro é esse pedacinho. Nessa hora, falar, peguem a régua de vocês, observem lá, de um daqueles tracinhos menores que tem na régua, entre esses dois tracinhos, aquele pedacinho bem pequenininho, aquilo é o milímetro. Por que nós precisamos, por exemplo, do milímetro? O milímetro nós precisamos para medir coisas bem pequenas. Se eu quero, por exemplo, medir a altura da minha borracha, a altura da minha borracha dificilmente vai ser mais do que 1 centímetro. Muito longe disso, talvez meio centímetro ou 5 milímetros. Então, esses pedacinhos pequenininhos, se a gente contar nessa régua de 1 metro, vai ter 1.000 espacinhos aqui, do 0 até o 100. Porque em cada centímetro temos 10. Como tenho 100, 100 vezes 10, eu vou ter 1.000. E isso é bem interessante, porque tem alunos que são muito
questionadores, e eles querem realmente saber se isso é verdade. São aqueles alunos que pegam o material dourado, pegam a placa, por exemplo, e contam se realmente numa placa tem 100 cubinhos. Então, esses são os que também vão perguntar se realmente nessa reta tem 1000 pedacinhos desses bem pequenininhos, nessa régua de 1 metro que eu tenho. Então, deixa ele lá contando. Óbvio que ele não vai chegar até 100, mas se ele começar a contar e ele observar que quando ele chegou no 10, ele já chegou no 1000, desculpa, no 100, porque, ó, se eu tenho de 0 até 1, eu tenho 10. De 1 até 2, eu tenho 10. De 10, daí eu já tenho 20. E assim por diante, 30, 40, deixa ele contando de 10 em 10. Ele vai observar, eles vão observar. Essas coisas, elas são muito válidas fazer com eles. Então, aqui, estão novamente repetindo isso. Somente em situações que fazem sentido para o estudante que eu vou realizar transformações. Então, para objetos menores, como talheres, é mais conveniente utilizarmos uma unidade de medida do centímetro em vez do metro. A mesma coisa que eu falei da borracha, da altura da minha borracha. Então, é melhor usar milímetros do que centímetros. E assim por diante. E falar para eles que existem unidades de medidas muito, muito menores do que centímetros e milímetros. Mas essas, a gente vai precisar de de instrumentos muito específicos que a gente não tem acesso. Quem usa isso são cientistas, pesquisadores. Esses usam objetos, às vezes, para medir coisas muito pequenas que a gente não pode ver. Por exemplo, o vírus. Quantas vezes a gente ouviu falar, o vírus da Covid tem tantos micro não sei o que de tamanho? Ele é invisível, a gente não consegue ver, mas ele tem um tamanho. Então, eles medem. Eu não sei essas medidas, tá? Eu só sei também essas básicas que a gente usa. Então, aqui, continuando, então, como eu já falei, né? Essa parte aqui eu já falei, fazer os estudantes observarem as relações nos instrumentos de medida. O milímetro, o centímetro. Então, aqui na régua a gente pode ver, ó, eu peguei 10 centímetros. Ali eu já tenho 100 milímetros. Não acredito? Vamos contar. Então, 10, 20, 30, e assim por diante. Contamos do 0 até 1, a gente vai ver que tem 10 espacinhos, que 10 milímetros. Então, depois vamos contando, agrupando, né? 10, 20, 30, daí quando a gente chegar no 100 ou no 110, né? Eu já vou ter quantos? 110 milímetros. Então, é bem interessante isso com os alunos. E isso, às vezes, a gente acha que perde tempo. Não, a gente está ganhando tempo. Quanto mais eu trabalho com conceitos e com os objetos, mostrando para eles, levando eles a pensar sobre isso, mais eles vão conseguir entender e aprender. Então, aqui também, então, depois de trabalhar com esses objetos, com os instrumentos, mostrar, medir muitas coisas, pedir para eles medirem coisas pequenas também, como, por exemplo, a altura da borracha, a grossura de um livro, usando os milímetros, no caso, né? Usando a régua, que daí a gente vai usar a régua. Aí a gente vai trabalhar lá no fichário com esses desenhos, né? Que daí é para fazer a sistematização do conteúdo. Depois, então, outra sugestão que é bem interessante é medir a altura dos colegas, né? Tem orientações no anexo, como fazer para medir a altura dos colegas, que dá para fazer contra a parede, né? Pegar uma régua e colocar. O ideal é pegar um esquadro, né? Que a gente coloca bem retinho na cabeça dele e encostado na parede. Aí, fazendo 90 graus com a parede, e ali eu posso fazer uma marquinha, né? Ou deixar meu dedo e daí marcar a altura das crianças ali. Dá para também fazer esse tipo de atividade com barbantes, né? Marcar a altura, aí cortar um barbante no comprimento da altura de cada um dos alunos. Fica interessante fazer eu já vi muitos professores fazerem, colarem num papel todas as alturas de todo mundo, colocando um nomezinho em cima. Claro que quem é mais alto vai ter um barbante um pouco mais comprido de quem é mais baixo. Então, ele vai fazendo a relação entre a altura e os comprimentos ali, né? Depois, tem ainda
esses outros registros aqui. Claro que os alunos do quarto ano, eles já trabalharam com os decimais, mas ainda não quer dizer que eles entenderam bem os decimais. Então, eu sugiro fazer essas atividades usando centímetros, porque daí você tem um número inteiro. Porque o professor de educação física, em geral, mede os estudantes. Isso faz parte quase as escolas que eu trabalhei sempre foi assim. O professor de educação física, ele faz lá a medição dos estudantes no começo do ano e depois mais uma vez no final, depende da escola. Em algumas faziam no meio do ano, para ver também se fazer as comparações, se estão crescendo, tudo que faz parte dessa ideia do tamanho e do crescimento das crianças. E daí ele fala 1,20 m, 1,32 m. Eu sempre acho interessante, no quarto ano ainda, isso sugiro para o terceiro, para o quarto, no quinto já não precisa, vamos falar disso daqui a pouco, mas usar os centímetros, porque daí você não precisa usar ainda os números decimais. Agora, os estudantes que perguntarem e falarem assim, por exemplo, ali, o Jorge, que ele é a criança mais alta, tem 133 centímetros. Se o estudante falar, é 1,33 m, 1,33 metros, ótimo, não é que não pode falar. Se eles perguntarem como que vai ficar em metro, a gente pode dizer. Mas os centímetros aqui, por enquanto, ainda ajudam mais eles. Depois, nós temos lá várias atividades e aqui já faz uma relação com os decimais. Então, aqui as diferentes formas da gente escrever. Então, quando a gente está fazendo lá com eles, usa os centímetros para que a gente faça lá o registro. Depois, dá para fazer a relação com os centímetros. Então, na unidade 4 do quarto ano, nós trabalhamos com, agora não lembro se é no quarto ou no quinto ano, mas foi junto com todos vocês aqui. Eu trouxe para vocês este material aqui, as fichas sobrepostas dos decimais. Então, eu não sei quem lembra, se alguém teve a oportunidade de usar na escola, mas na sala de aula com seus alunos, qual é a ideia aqui? Aqui eu posso retomar isso. Vou fechar aqui um pouquinho. Eu trouxe aqui as fichas sobrepostas, só para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só achar aqui. Então, quando a gente trabalha com as fichas sobrepostas, deixa eu colocar aqui. Então, a gente fez assim, né? Então, por exemplo, se eu tenho 9 décimos, décimos é a mesma coisa, se eu estou trabalhando com medidas de comprimento, são 9 decímetros. O que significa isso? Que eu tenho 9 vezes o pedacinho de 10 centímetros. Decímetros, vem de 10. Agora, se a criança tem 90 não é um número muito grande para as crianças, mas se uma criança tem, por exemplo, 1,21 m, ou seja, 121 centímetros. Ele tem 1,21 m. Ó, 1 metro aqui é o inteiro. Eu estou usando como referência o inteiro como metro. Então, 1 metro inteiro. Se eu separar isso aqui, ó, ele tem 1 metro, aí ele vai ter 20 decímetros e 1 centímetro, ó. Décimos, centésimos. Inteiros, décimos, centésimos. Ou metro, decímetro, centímetro. O próximo seria o milímetro, ó. Então, se eu medir algo que tem 1 metro, aí 2 decímetros, 1 centímetro e 8 milímetros. Ao todo, vai ter 1 metro, 218 milímetros. Lembra que a gente falava milésimos, que é a última casa? Ou 1 metro, 1,218 metros. Ou 1 metro e 218 milímetros. Se eu só tiver isso, eu vou ter 1 metro e 21 centímetros. Ou 1,21 metro.
quando eu uso o número. Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar bem com os estudantes. Então, eu posso fazer uma relação agora com aqueles números decimais que eu tinha antes. Então, observem, por exemplo, 50 centímetros, eu também posso dizer 0,5 o quê? Metro. Ou 50 centímetros. Daí eu estou trabalhando com outra inteira, mas se eu estou trabalhando com metros, vai ser assim. Meio metro, 0,5, meio. Por quê? Porque a minha unidade agora está sendo o metro. Então, quando eu estou trabalhando com decimais, eu vou sempre ter que ter uma unidade. Então, mostrando aqui, ó, lá, por isso que aqui nesta página do livro, a gente vai ter aqui novamente aquele quadro valor lugar, né? Que a gente falou lá na unidade 4, um inteiro, no nosso caso aqui é o metro, aí um décimo, que no nosso caso é decímetro, e um centésimo, que é o centímetro, no caso, quando eu estou trabalhando com unidade de comprimento, onde o inteiro é o metro. O que é isso? É a unidade padrão, é o metro, então ele é o inteiro, por isso que a gente vai trabalhar desse jeito. E aí, claro, tem o milímetro, aí tem depois do milímetro vem outra unidade que eu não vou lembrar agora o nome, mas ela sempre tem outros nomes ali, tá? Eu não lembro, eles decoram, poucas pessoas lembram. Se a gente quer saber, é só procurar no Google que eles sabem. São coisas que não precisamos saber decor, né? O importante é a gente saber que existem mais, do mesmo jeito que as medidas elas vão aumentando, como metro, depois decâmetro, hectômetro, quilômetro e assim por diante, elas também vão diminuindo. Então, aqui, então, as fichas sobrepostas dos decimais, se vocês guardaram, dá para usar elas também para representar, então, os metros ali, né? E depois temos, então, o quilômetro, que a gente vai trabalhar com distâncias maiores. Então, como já falei, a gente vai usar isso com as crianças, elas estão acostumadas com o carro. Então, aqui tem essa placa de trânsito que mostra 1 quilômetro. Então, quantos quilômetros eles precisam percorrer ainda? Então, 1 quilômetro. O que é o quilômetro? O quilômetro são 1.000 metros. Por que tudo sempre volta para o metro? Porque o metro é a unidade padrão, é o inteiro, é padronizado. Isso foi padronizado. Quando a gente vai olhar os fichários lá, os livros do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, a gente vai observar que lá no terceiro ano, a gente vai falar, primeiro, segundo, terceiro ano, tanto o nosso fichário, claro, porque ele foi escrito com base na base nacional comum, né? A base vai trabalhar com isso. Nas unidades de medida, desde o primeiro ano em diante, ela vai falar de medidas não padronizadas. Por quê? Porque é tão importante que a criança perceba que as medidas padronizadas foram construídas porque nós precisamos delas. Porque se eu medir com passos tudo, vai dar sempre tamanhos diferentes. Então, aqui no quarto ano, a gente trabalhou um pouco com isso. Quando a gente comparou o tamanho do nosso pé, a gente viu que os nossos pés não são do mesmo tamanho. Aí as crianças podem se lembrar, né, que antigamente, isso até vai estar no início do capítulo ali dos comprimentos, a gente media com as partes do nosso corpo. Então, olha, aqui tem um quadrinho bem interessante, onde diz assim, ó, o prefixo quilo vem do grego e significa 1.000. Então, quilômetro significa 1.000 vezes o metro. Isso também serve para todas as outras medidas. Então, por exemplo, quilograma. Quilograma significa 1.000 vezes o grama. Então, quando eu digo assim, eu comprei 5 quilos de feijão, eu estou falando, eu comprei 5 vezes 1.000 feijão. Então, quando a gente usa isso no dia a dia, todo mundo fala aquilo. A gente vê na televisão o tempo todo eles falando quilo. Quem não. Para mim, chama muita atenção, porque isso sempre está errado. Não existe quilo. O quilo significa 1.000 vezes. Então, se eu digo que eu comprei 1.000 quilos de feijão, quer dizer que eu comprei
5 quilos de feijão, eu comprei 5.000 vezes feijão. Ou seja, não tem nexo. A gente precisa, o correto é sempre falar quilogramas. Mas se você fala sempre quilogramas, por exemplo, eu tenho 60 quilogramas. Ninguém fala isso. Todo mundo fala eu tenho 60 quilos. Então, a gente não costuma usar o quilogramas, mas é o correto. Então, a escola deve ser o lugar onde a gente ensina, fala corretamente. Então, a gente precisa falar isso para as crianças. Não é que eles não podem mais falar, porque muita gente vai falar, mas isso é o social. A gente tem que cuidar que a escola não fique menosprezando, né? Ou mediocrizando a fala. Nós precisamos cuidar para que a criança tenha acesso ao conhecimento e ao conhecimento científico correto. É isso, para isso que serve a escola. Uma das funções, tem muito mais, mas uma delas é passar o conhecimento científico para a criança. Então, por isso, no quinto ano, quarto e quinto ano, já é importante a gente repetir isso muitas vezes, o quilograma. A gente não tem quilos, a gente tem quilogramas, porque o quilo, ele é só um prefixo. Então, está lá no fichário deles também. E outra coisa, então, agora nós vamos trabalhar lá no quarto ano com o perímetro, que está na unidade 5 do quinto ano, não, desculpa, na unidade 8 do quinto ano, que nós vamos então falar no nosso próximo encontro um pouquinho deles. Mas essa atividade aqui já dá para a gente fazer no quarto ano e dá para repetir depois no quinto ano, que não vai ter problema nenhum. Repetir atividades, não. Já fizeram no passado, não tem problema, dá para fazer de novo. Por quê? Com certeza nem todos se lembram. Outra coisa, nem todos conseguiram entender o conceito. Então, perímetro é um conceito que ele vai usar daqui para frente sempre na escola. E não só na escola, isso é um conceito também para a vida real, né? Então, observem aqui uma coisa que a gente pode fazer com eles. Então, eu peguei aqui, imprimi simplesmente algumas figuras geométricas planas, que eu peguei ali do Word mesmo e imprimi. E tenho um barbante aqui, um rolo de barbante simples, tá? Então, o que é perímetro? Perímetro é o contorno. Como que eu meço o contorno? Então, uma das formas é usar um barbante. Então, se eu contornar, isso aqui as crianças não fizeram lá na educação infantil já? Colar algum barbante na volta de figuras, de objetos? Então, se eu se eu contornar esta minha figura geométrica que eu desenhei aqui, pode ser um desenho da criança também, não precisa nem ser impresso. Então, aqui, eu tenho este pedaço aqui do meu barbante, ó. Então, este pedaço aqui contornou a minha figura. Aí, eu posso cortá-la aqui, pegar minha tesoura aqui e cortar. O contorno dessa figura azul aqui, que eu não sei o nome disso aqui, não é um semicírculo, né? Porque ele é bem torto. Mas aqui ele não é certinho um círculo que nem o vermelho que eu desenhei aqui. Ó, aqui esse é o contorno dessa figura geométrica plana. Se eu quero saber o comprimento, eu vou pegar uma régua e medir do 0 até, não sei até onde vai dar. Dá mais que 30 aqui. Então, vou ter que continuar aqui medindo. Medindo que meu contorno, meu barbante, deu 31 centímetros. Isto significa que o contorno desta figura é 31 centímetros. Antes de medir, a gente pode dizer para eles, vamos fazer uma estimativa? Quanto vocês acham que vai dar? Vai dar menos de 1 metro, mais de 1 metro, algo assim, só para fazer uma estimativa com eles. E depois mostrar que o contorno, este contorno, a gente chama de perímetro. O perímetro de uma figura plana é o contorno dela, é o traço aqui, no caso, o comprimento deste traço. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa com o círculo. Então,
vou aqui medir, colocar ele na volta e mostrar para eles. Se vocês acham que é muito difícil o seu aluno fazer isso, senta eles no chão e faça no meio, mostrando para eles. Para que eles observem esse movimento do contorno, ou contornar. Observem aqui que o contorno do círculo ele é menor desse, ó, deu esse a menos. Vou cortar aqui para a gente não se confundir. Aí eu vou pegar a régua. Essa minha tesoura não está cortando muito bem esse barbante. Aí eu vou pegar a minha régua novamente e vou medir, ó, o contorno dessa circunferência é quanto? Aqui, deu 22 centímetros e meio. Então, o perímetro dessa circunferência, claro que isso aqui não é bem exato. Agora, quando eu tenho um retângulo, já é mais fácil. Claro que eu posso usar o meu barbante. Eu posso fazer a mesma coisa, ó. Vou ter aqui, vou pegar um barbante novo, porque o outro eu já cortei. Então, aqui, ó, o comprimento do retângulo, eu posso fazer do mesmo jeito. E fazer todo o contorno do retângulo aqui. Ó, deu tudo isso aqui, o contorno do retângulo. Todo esse tamanho do barbante aqui. Ó, o contorno dele. Deixa eu cortar aqui para não confundir a gente. Então, esse é o contorno do meu retângulo. Será que ele é maior que esse aqui? É só a gente testar aqui. Será que é maior? Será que dá? Então, a gente tinha 31 centímetros no contorno dessa figura azul aqui que eu desenhei. Então, vamos ver se o retângulo tem mais centímetros que 31? Sim, tem mais. O contorno, ou seja, o perímetro do retângulo é maior que da figura azul. E eu também posso agora, em vez de medir esse comprimento, eu posso medir, ó. Vamos medir ele. Então, aqui, claro que vai dar mais que 31 centímetros, né? Então, aqui eu tenho 30 centímetros, deu uma régua inteira aqui, 30 centímetros, até aqui o meu barbante. Mais, vamos ver mais quantos? Mais 11 centímetros. Então, 30 mais 11 é 41. Então, o contorno do retângulo é mais ou menos 41 centímetros. Mas, como são linhas retas, eu posso medir também com a régua. Ó, ele tem quase 6 centímetros, desculpa. Aqui eu estou vendo ponta cabeça régua, né? Então, aqui do 0 até aqui, vocês estão vendo de ponta cabeça, eu acho. Daqui do 0 até o 6, quase 0 até 6 centímetros, um pouco menos. Se eu medir todos os lados agora e somar essas quantidades, eu vou ter o perímetro. Então, o perímetro no retângulo, muitas vezes, é a soma de todos os lados. Não, não é a soma de todos os lados. É a soma da medida de todos os lados. Ou o contorno do meu retângulo. Então, se eu contornar com um barbante, eu posso medir. É claro que a gente vai falar para os estudantes que quando a gente contorna com o barbante, não fica bem exato. Então, mas é só para ter uma ideia o que é esse contorno, o que é o perímetro. A palavra perímetro nada mais é do que o comprimento do contorno de qualquer figura plana. E só que o nome correto é perímetro. Então, vamos colocar aqui novamente a nossa. Então, aqui, então, essa ideia eu vou deixar aqui para vocês, né? Vocês vão ter depois a apresentação lá, eu passo para a Silvana. Silvana? É Silvana, isso. Ou eu errei o nome, às vezes eu Não, você troco. acertou. Eu tô com o nome do André aqui, mas porque eu tô no É, Zoom dele. Mas é Silvana. isso. Porque às vezes Sou eu eu troco, mesma, eu fico, Silmara e Silvana, eu troquei. da Esses Silvana. dias eu fui procurar você no WhatsApp, aí eu troquei, eu não sabia mais se era Silmara ou Silvana. Desculpa. Então, Imagina. aqui, então, depois eu passo para ela, né? Como eu passei todos os outros, vocês têm essas atividades aqui. E daí, claro, olhe ali as figuras geométricas planas, aí sim a gente vai perguntar. Por favor, agora calcule. Como que a gente faz?
Claro que eu posso contornar, mas aqui o tamanho não vai ser exato, porque esse retângulo, por exemplo, ali, ele não tem exatamente 5 centímetros, 12 centímetros, porque eles estão indicados ali com esses tamanhos, mas não é que eles têm exatamente esse tamanho. Dá para ver, por exemplo, 5 centímetros na figura B, o espaço ali é menor que o 4 da figura C. Então, a gente vai dizer para eles, não, isso é proporção só. Então, as figuras, os lados, sim, o 12 está menor que o 13 na figura A ali. Então, claro, tem que ser a proporção naquela figura, mas não exatamente nas outras. Então, ali, a ideia é que primeiro eles estimem quanto será que vai ser o perímetro de cada um, e depois calculem. Ali, sim, eles vão ter que fazer as somas. Aí, outra atividade aqui com as figuras geométricas eu posso fazer. O que, que é área? Área é a superfície que eu estou medindo. Então, uma das atividades que a gente pode fazer é pegar, por exemplo, um retângulo. Este aqui eu tenho um retângulo grande aqui. Acho que eu vou mostrar para vocês melhor aqui perto. Só um pouquinho. Aqui, ó. Esse aqui é um retângulo grande aqui, cheio de retângulozinhos, tá? Para saber qual é a área, eu tenho aqui pedacinhos de EVA que tem esse mesmo tamanho, ó. Para saber a área desse retângulo, o que, que eu quero saber? Qual é a superfície? Então, a minha unidade de medida, no caso, é esse quadradinho aqui, tamanho desse quadrado. Quantas vezes esse quadrado cabe dentro deste retângulo grande? É isso que eu vou medir quando eu estou medindo uma área. Quantas vezes um quadradinho desses, neste caso, eu estou usando isso como unidade de medida. Quando eu estava trabalhando com a régua, a minha unidade de medida de comprimento era o centímetro. Então, quantas vezes o centímetro cabia dentro daquele meu barbante? Quantas vezes o centímetro, esse pedacinho, né? Esse comprimentozinho de 1 centímetro cabe dentro do barbante. Agora, quando eu meço área, eu estou medindo superfície. Aí eu vou precisar de uma medida de superfície. No meu caso aqui, eu estou usando esse quadradinho. Então, quantas vezes esse quadradinho vai caber dentro do meu retângulo? Então, eu posso fazer vários tamanhos de retângulos e depois verificar quantas vezes e outro, né? Uma unidade de medida que eu use vai caber dentro deles. Então, essa é a ideia de medir superfície. Então, aqui a gente pode fazer isso com várias superfícies diferentes, vários tamanhos de figuras geométricas planas diferentes, para mostrar para eles que isso é medir. Porque medir é sempre fazer uma comparação. Quando eu meço, eu estou sempre fazendo comparação. Quando eu estou medindo a minha altura, eu estou comparando a minha altura, ou o tamanho, o comprimento da minha altura, né, que é um comprimento, com centímetros ou com metros. Quantos metros cabem dentro da minha altura? No caso, não cabem mais de um, né? Um inteiro e mais alguns centímetros, ou quantos centímetros. Então, aqui, no material de vocês, ele não está indo. Agora foi. A área vai estar lá a explicação da área de figuras planas. E olhem que interessante, ali já vai aparecer o centímetro quadrado. Vocês vão ver ali que naquela primeira figura saiu um pouquinho do lugar ali, mas é para ser o ladinho do quadradinho. Eu faço sempre questão, quando eu dou aula sobre centímetros, até quando eu faço formação de professores, de levar 1 centímetro quadrado. Gente, vocês sabiam? Olha como ele é pequenininho. Vocês viram? Isto é 1 centímetro quadrado. Então, no livro quadriculado, tem 1 centímetro, um quadradinho de 1 centímetro. Então, quando eu estou medindo a área de uma figura plana, como, por exemplo, o retângulo, eu estou olhando, ou estou comparando a minha figura com este quadradinho aqui, que é 1 centímetro quadrado. Então, 1 centímetro quadrado é um quadradinho que tem 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, um aqui e um aqui.
É literalmente 1 centímetro quadrado. 1 centímetro de lado. Ele não se fala quadrado por um outro motivo, e sim exatamente por causa do quadradinho de 1 centímetro. Olha que legal. A matemática ela tem lógica. Não é uma coisa fora do mundo assim. É lógica. Os nomes eles ajudam a gente a lembrar as coisas. Então ali, ó, para descobrir o perímetro, nós somamos os centímetros na volta, o contorno. Agora, para descobrir a área, a gente vai verificar quantas vezes o quadradinho cabe ali. Aí a gente vai falar da multiplicação que a gente falou no começo do ano, da multiplicação quadrangular, que a gente vai calcular, por exemplo, quanto que é 3 vezes 7 ali, né? No vermelho. O retângulo vermelho, ele tem 7 quadradinhos, né? 7 centímetros de comprimento por 3 de altura, do jeito que está desenhado ali. Nós trabalhamos com isso na multiplicação. Desde o segundo, terceiro ano, a gente já diz que isso é dá para fazer como multiplicação. Então, se a criança entendeu bem esse conceito, a área depois vai ficar mais fácil. Claro que daí eu vou mostrar para eles que cada quadradinho mede isso aqui, um tamanho desse. Quantas vezes esse quadradinho cabe ali? Aí ele vai ver quantas vezes 1 centímetro cabe na figura, quantas vezes o centímetro quadrado cabe na figura. Aí, depois, temos aqui lá no nosso fichário várias atividades. Então, essa aqui, ela é depois que ele já entendeu, a gente vai observar que o quadradinho, né? Uma metade mais uma metade junta um inteiro. Então, quantas metades dos quadradinhos ali eu tenho? Tá? Daí ele vai descobrir a área. Isso é matéria, é conteúdo tanto do quarto quanto do quinto. No quinto ano, na unidade 7, temos medidas de comprimento, de massa e de capacidade. Então, de comprimento, não vou falar muito, que a gente falou bastante aqui no quarto ano, muitas dessas coisas que a gente fez, vocês podem repetir com os alunos do quinto ano, não tem problema nenhum. Até é importante que eles usem os instrumentos de medida para fazer medições, porque, como eu já falei, muitas vezes eles nunca fizeram. Então, é importante que eles meçam sim. Então, aqui, ó, começa em situações do cotidiano. Então, por exemplo, se o pai de Sophie tem 2 metros de altura, será que Sophie tem menos de 1 metro ou mais de 1 metro? Que daí são coisas de estimativas que eles vão trabalhar. Depois, então, o que a gente já falou da unidade 7 do quarto ano, repete tudo aqui. Aí tem esse livrinho, eu gosto muito dele, gente. Dá para comprar em sebos. Ele é um livrinho, não exatamente que eu vou usar em sala de aula num quarto e quinto ano, mas tem muitas coisas que você pode usar, mas principalmente ele te dá muitas ideias de como foi a construção do metro. Como que nós chegamos até o metro? Porque não começou assim de um dia para o outro, né? Toda a história dele. Tem várias partes aqui do livrinho que vocês podem usar com os alunos, principalmente quando ele fala de medidas não padronizadas. Então, por exemplo, a polegada. A polegada é o comprimento desse pedaço do nosso polegar. Se a gente for procurar no Google, a gente vai achar de várias formas diferentes. Alguns dizem que é assim, outros essa largura do dedo, outros dizem que é aqui. Eu confio no autor deste livro, Nilson José Machado. Ele é um matemático, um autor muito confiável. Escreveu livros didáticos, até de faculdade, assim, então é uma pessoa bem confiável. Então, eu confio que a polegada é isso aqui. Para mim, pelo que eu aprendi também na matemática, no curso, quando eu fui estudando, sempre esse espaço aqui. Se vocês forem olhar no livro de vocês, tá um pouco diferente, mas ali foi na hora de passar o desenho, ele saiu do lugar, tá? Então, a Silvana já vai anotar ali a página, que eu sei que ela já está anotando, só para arrumar isso, mas para falar para os alunos que é esse pedaço aqui, tá, gente?
É bem importante. Então, porque lá no livro, ó, tem essa historinha que é interessante, que é da importância das medidas, das unidades de medida padronizadas. Então, porque aqui, ó, ele fala do tela do computador de 15 polegadas. O que que significa isso? Significa que o diâmetro, assim, a diagonal do computador, da tela do computador tem 15 polegadas. Então, televisão a gente compra em polegadas, né? Tá lá, 42 polegadas. Essa unidade de medida ainda é usada principalmente em tamanhos de tela. É onde a gente mais vai ver isso. O computador, desculpa, o celular é uma coisa que é muito presente na vida deles, né? E eles falam disso, o meu celular tem tantas polegadas, porque estava na caixa do celular. Mas o que, que é isso? Então, a gente vai ver ali que quantas vezes esse pedaço cabe aqui. A polegada, existem réguas, e não são poucas, são muitas, que trazem, eu tenho uma aqui, que trazem a polegada, gente. E é legal de ver, ó. Isto aqui, esse tamanho aqui da régua é uma polegada. Essa régua, ela tem centímetro de um lado e polegada do outro. Porque polegada é uma unidade de medida importante, que não é só usada para medir telas, e sim em ferramentas. A gente vai ver isso bastante. Então, existem trenas, não é essa não, mas existem trenas que trazem polegadas de um lado e centímetros ou milímetros do outro. Então, aqui, ó, por exemplo, medir o comprimento da mesa usando polegada. Ó, lá no livro está assim, mas isso foi na hora de passar, provavelmente saiu do lugar, tá? Daí eu até coloquei aqui que o correto é isso. Então, não esqueçam de falar para os seus alunos, no ano que vem já vai estar certinho lá no livro. Então, polegada é a tela do computador. Então, uma polegada, na verdade, hoje em dia se usa que o tamanho de uma polegada aproximadamente é de 2,54 centímetros, tá? Então, se a tela do meu computador tem 15 polegadas, significa que ela tem 38,1 centímetros na diagonal, assim. Tá? Isso significa aquelas polegadas da televisão. Então, é legal falar isso com os alunos, porque muitos deles não sabem. Então, aqui eu trouxe alguns instrumentos de medidas e eu queria falar um pouquinho de um instrumento que é esse aqui, que é o paquímetro. Eu tenho um aqui. O paquímetro, ele serve para medir, geralmente quem mais usa paquímetro é pessoas que trabalham com mecânica, porque medem largura de peças. Meu marido tem vários, porque ele é técnico mecânico. Então, mede larguras e trabalhou muitas vezes em indústrias, então ele precisava. Claro que hoje em dia a gente tem instrumentos praticamente todos digitais disso. Mas o paquímetro, ele também, se vocês forem olhar este meu aqui, um lado são milímetros e do outro lado são polegadas, porque polegadas é uma medida muito usada nas empresas quando trabalham com peças e ferramentas e coisas assim. Neste conjunto ali que eu coloquei para vocês, nós temos ali também a trena digital, que hoje em dia já é muito usada, né? E daí tem uma régua, tem ali aquela outra régua que tem um nome especial, escalímetro, porque ele tem várias escalas diferentes nela, e tem ali a trena e uma fita métrica, que são instrumentos que podem ser mostrados para os alunos, se tiverem. Se não, pode ser a foto mesmo, não tem problema. Então, aqui tem os instrumentos de medida, né? Novamente, a gente falando aqui do centímetro, de 0 a 1 centímetro, milímetro, tudo que a gente já falou antes. Então, ali tem aqui, a gente vai trabalhar um pouco com os milímetros e centímetros, que é bom. Aqui sim. Por que fazer essas transformações ou mostrar para eles? Não é que precisa saber decor, mas isso dá para mostrar na própria régua. Por isso que tem sentido.
Então, se eu pego ali o tamanho do bicho-pau, que é aquele inseto ali, o primeiro ali da figura, se eu digo que ele tem 185 milímetros, ele tem 18,5 centímetros, ó, eu posso, é esse o tamanho, eu posso ver isso na minha régua. Ou seja, faz sentido se eu fizer uma relação com a régua. Então, aqui tem vários, né? Vários insetos da nossa fauna brasileira, né? A gente, felizmente, não tem todos esses insetos perto da minha casa aqui, eu não gosto deles, mas a gente sabe que eles existem, então é um momento que eles podem ver onde que a gente vai usar medidas, por exemplo, em milímetros, centímetros. E depois tem ali várias transformações, a gente vai falar a mesma coisa que antes, pode usar as fichas sobrepostas para os pequenos, lá vale a mesma coisa. E depois a gente vai trabalhar um pouquinho com as medidas de massa. Então, as medidas de massa, elas fazem parte do cotidiano também do nosso estudante. E do mesmo jeito que a gente falou das medidas, das unidades de medidas de comprimento, trazer os instrumentos para a sala de aula, a balança também é importante. Eu gosto muito de balanças. Então, quando eu acho alguma, esta é uma balança que para mim é muito importante. Meu sogro achou ela na rua. E é uma balança daquelas bem antigas, assim. Ele arrumou para mim, fez uns negocinhos aqui, e é uma balança daquelas antigas, assim, que se usava na cozinha. Então, ela tem até 10 quilogramas. Então, eu trouxe aqui, só para vocês verem, ó, acho que eu vou diminuir um pouco aqui, desligar nessa, para vocês poderem ver melhor. Então, essa balança aqui, ó, ela vai do zero até, desculpa, do zero até o 9, né? Quando chegar no zero de novo, ele vai ter 1 quilograma. 10 quilogramas, desculpa. Então, aqui, ó, eu trouxe um pacote de sal. Um pacote de sal tem 1 quilograma. Então, ó, a balança, o ponteiro foi do 0 até o 1, para eu pesar este meu pacote aqui, que diz aqui que tem 1 quilograma, ó, kg, quilograma. Então, 1 quilograma é um pacote de sal. Então depende aqui, depende como você olha aqui, tá? Essa balança é bem velhinha. Mas é interessante mostrar para eles. Ó, ela tá um pouquinho fora agora. Porque eu fiz muito rápido, então eu tinha organizado, como é que é? Aferido ela antes de começar aqui, porque ela tem uns botõezinhos aqui para deixar ela certinho, tá? Então o ponteiro tem que estar bem no zero. Uma sugestão uma coisa que eu sugeri ontem para o segundo ano, ontem era terceiro ano. Para o terceiro ano, terça-feira, que uma professora fez, eu achei muito legal. Ela deu para eles saquinho plástico e mandou eles lá fora, na caixa de areia da escola, encher o saquinho plástico, tinha que ter 1 quilograma. Então, as crianças iam lá, vinham, e ela tinha uma balança. Daí ela pesava. Deu mais que 1 quilograma. Daí eles tinham que voltar a tirar. Ela fez isso com o terceiro ano. Mas isso também nada impede de fazer em quarto e quinto ano, porque é uma atividade interessante para eles perceberem quanto que é 1 quilograma. Uma outra coisa que vai estar no livro e que eu já fiz, que eu achei muito legal, não vou fazer aqui agora, mas a figura está no livro, tá? Pegar 1 quilograma de sal, e daí, sabem esses pacotinhos que a gente recebe nos restaurantes? Tem alguns que tem 1 quilograma, então, desculpa, 1 grama. Ó, este pacotinho aqui de sal tem 1 grama. Então, a gente pode abrir e fazer um montinho para mostrar para eles. Isso aqui é 1 grama. Para eu ter 1 quilograma, eu preciso de 1.000 desses. Então, eu vou ter que, se eu quiser ter a mesma quantidade deste saco aqui, porque com essa balança que eu acabei de medir aqui, eu não vou conseguir medir 1 grama. Isso é impossível. Mas se eu juntar 1.000 desses pacotinhos, aí sim eu vou ter o mesmo tanto disso. Aí eu faço a relação entre o grama e o quilograma. Minha família morre de vergonha porque eu não uso muito sal, eu não gosto de comida salgada. Então, quando me dão nos restaurantes, eu levo todos para casa, porque eu tenho de muitas quantidades diferentes.
Por exemplo, de açúcar, geralmente tem mais. Eu não sei se vocês já olharam, mas os pacotinhos de açúcar, em geral, tem 5 gramas, tá? Então, esse pacotinho tem 5 gramas de açúcar. Aí eu tenho um outro aqui que também tem 5, é outra marca. Mas, se você pegar adoçantes, os adoçantes sempre têm bem menos. Por exemplo, este aqui tem 600 mg. O que é mg? Aí já vamos falar disso. Este aqui, ele tem 0,5 gramas, ou seja, ele tem a metade dentro do que esse, em peso, né? Em gramas, no caso. Peso é outra discussão. Então, aqui, ó. Então, é bem legal mostrar para eles. Tudo bem que não precisam passar as vergonhas. Eu não passo mais vergonha com isso, né? Mas minha família que fica falando que é uma vergonha eu ficar juntando tudo isso. Eu tenho muita coisa aqui em casa. Então, aí aqui, lá no fichário, então, nós vamos ter, então, ali alguns exemplos, né? Olha que peso está sempre entre aspas, por quê? Aí tem a explicação no livro. O peso está entre aspas, porque, na verdade, a unidade não está correta. Peso é a força com que a Terra nos puxa para baixo, a gravidade da Terra, né? Então, por exemplo, eu tenho 60 quilogramas, é a minha massa. O meu peso é de aproximadamente 600 newtons. Peso a gente vai medir em newtons. E newtons é o quê? É a força que a gravidade nos puxa para baixo. Então, por exemplo, ali está escrito assim, né, que na Lua um corpo pesaria muito menos que aqui na Terra. Por quê? Porque na Lua não tem gravidade, então a gravidade é muito menor. Por isso que o correto é quilograma. E ali também já está escrito embaixo, que eu já falei antes, que é o quilograma e o quilo ou quilograma. Então, quilo significa 1000 vezes. Então, o correto é eu falar: a minha massa é de 60 quilogramas. Esse é o correto. Ninguém fala isso. Todo mundo fala: eu peso 60 quilos. Ou seja, estou fazendo dois erros numa mesma frase. Mas é o social e não tem problema. É uma forma das pessoas falarem, não é que tem problema, mas como eu já falei antes, o interessante é a gente falar para os nossos alunos o correto na sala de aula. Então, ali também, indo agora para o miligrama, foi o que eu acabei de falar desse adoçante aqui. Aqui diz que tem 600 mgs, ou seja, tem menos que 1 quilograma. Então, desculpa, menos que 1 grama. Claro que é menos que 1 quilograma. Menos de 1 grama. Então, aqui só tem 600 miligramas de açúcar dentro desse pacotinho. Onde a gente vai ver isso bastante é nos remédios. Então, nos remédios sempre tem, só que isso não significa que cada cápsula desse remédio tem 150 mg, mas sim que cada cápsula tem 150 mg do princípio ativo, porque ele tem outras coisas, né? Então, aqui no remédio, aqui também, ó, aqui tem 2 princípios ativos, então vai estar escrito o mg dos 2. Isso faz parte da cultura para os alunos. Então, podemos levar várias coisas assim. Ó. Esse, por exemplo, só tem um princípio ativo de novo, que então só tem 300 mg, que isso é de ferro, né? Vitaminas. Então, aqui o comprimido está explicado. E daí aqui aquela transformação que eu falei para vocês, né? Que dá para fazer, ó, um montinho de 1 grama e um montinho de 1 quilograma ali, que esse eu fiz mesmo, assim. Tá? Então, é bem legal fazer isso com os alunos. Depois, nós temos aqui, então, o morango. Será que o morango, a massa dele é de 10 miligramas, 10 gramas ou 10 quilogramas? Então, aqui já temos a resposta, mas no livro do aluno não tem. Outra coisa, o que é mais pesado? 1 quilograma de penas ou 1 quilograma de pedras? Então, claro que o quilograma de pedras, eles vão achar que é o mais pesado, ou seja, tem mais massa. Mas, na verdade, se eu tenho 1 quilograma de penas, eu vou ter
a mesma massa. Só que, claro, que eu vou ter muito mais penas do que para ter 1 quilograma de pedras. E aí tem mais alguns probleminhas lá no nosso fichário. Depois tem uma atividade para fazer com líquidos, que é com estimativas. Então, pegar alguns recipientes e dizer para eles, o que vocês acham? Quantos ml cabem aqui? O que é ml? Então, trazer uma jarra e mostrar para eles a quantidade de ml. Aqui, sempre a gente usa um copinho como exemplo. Então, neste caso, foi sugerido 180 ml, mas aí pode ser do tamanho que você tem na tua casa, vários copinhos, esses copinhos de plástico, e eu peguei uma colherzinha, e daí como é que a gente mediu a colherinha, quantos ml cabe? Eu peguei uma seringa. Uma seringa, geralmente tem até, não tenho nenhuma aqui agora, mas tem 5 ml, tem de 10 ml, seringas tem um monte. Aquela que vem nos remédios, né, dos nossos filhos. Aqueles remédios de antibióticos, em geral, eles vêm em uma seringa. E daí eles fazem uma estimativa, depois a gente mede junto, né, todo mundo junto, e daí a gente vê qual é a diferença. A gente pode até fazer um jogo, quem tiver, somar as diferenças, tiver menos soma, ganhou, então, porque chegou mais perto da medida real. Então, ali tem ainda o bingo das medidas, que é no final, no 5º ano, são essas cartinhas que o professor vai sortear e a criança vai preencher a sua cartela com alguma dessas medidas ali, que estão ali. O professor sorteia uma medida, por exemplo, aqui, ó, 1 quilômetro. Qual deles ali, se a criança colocou o que, vai dar 1 quilômetro? 1.000 metros, ela pode marcar um xizinho. Então, você faz aqui a relação entre as medidas no bingo para divertir e, ao mesmo tempo, aprender. Acho que essa é a nossa última aqui, atividade que eu coloquei, mas porque daí nosso tempo já está esgotando também, né? Mas o que fica aqui? Quando a gente trabalha com as medidas, a gente está fazendo uma retomada de todos os números. Então, olhem aqui Opa, desculpa. Aqui, ó, eu vou fazer a retomada de todos esses números, 5 milímetros. O que será que é 5 milímetros? É a metade de 1 centímetro. Como que eu posso escrever metade de 1 centímetro? 1/2. Nós aprendemos isso nos números decimais. Então, ele vai fazer uma relação das medidas e ainda dos números decimais. Então, a gente termina com essa frase, né, do Mário Cortella, que eu gosto muito. Ele tem várias frases bem interessantes, não só frases, como várias falas também, que a gente pode ver no YouTube, e eu gosto muito dele, é um filósofo da nossa atualidade, né? No caso aqui do Paraná, né? A gente só encanta quando se encanta. Se eu não tiver encantado com o meu objeto de conhecimento, no nosso caso aqui com a matemática, né? Eu não posso encantar o outro. Então, mas eu também só posso me encantar se eu sei. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos vendo formas diferentes da gente explicar para o nosso aluno. E quanto mais eu vejo como funcionam, então hoje nós trabalhamos com as medidas, quanto mais eu vejo o que está por trás, porque todas elas têm a mesma regra, né? 1.000, 100, 10, do mesmo jeito que o nosso sistema de numeração decimal. Então, quanto mais eu entendo isso, mais eu me encanto com a matemática. Então, vocês viram que eu falei várias vezes, isso é lógico, a matemática, ela é toda regradinha. Então, se é como a gente começa a entender essas regras, elas ficam interessantes e a gente pode se encantar e encantar os nossos estudantes. Mas primeiro eu preciso estar encantado. Então, eu espero poder ter passado um pouquinho do meu encanto pela matemática para vocês e que vocês realmente possam usar o que eu passei hoje, essas ideias que eu dei, essas sugestões, e claro, vocês com certeza juntem com todas as outras que vocês já usaram, né? E fazer um bom planejamento dessa unidade 7 para que os nossos alunos possam realmente aprender as medidas.
Rosânia, o que mais me encanta nas suas aulas, sabe o que é? É que se o professor que estiver assim ouvindo ficar atento a essas suas dicas de não vai para o papel, não vai para o papel logo de cara, não faça isso, explora bastante, né? Faz ele manusear muito, faz ele entender bem, depois vai para o registro ali. Se o professor entender isso e utilizar essas dicas que você está dando, com certeza a aula fica boa, fica gostosa, fica encantadora. Os alunos vão começar a gostar, porque quando ele chegar a fazer mesmo no papel e ele sabe o que ele está fazendo, ele já experimentou. Então, eu acho que uma das coisas que chamou muita atenção nas suas aulas é isso, essa habilidade que você tem, essas dicas que fazem toda a diferença. Eu tenho certeza que não é uma aula igual a você só explicar sem deixar ele mexer, né? Sem ele experimentar. Porque da maneira que você fala, fica tão vivo. É isso, né? É o dia a dia dele. Você só traz luz para isso, né? A ideia é essa. Quero agradecer muito a Vera, que está aqui participando com a gente. Obrigada, Vera. Principalmente, Bom ter você aqui. muito bom. A Rosânia também, como sempre, excelente. E é isso. Agora está faltando só a unidade 8, né? Agora Só a mais gente uma. termina. O Tem ano já mais está um. acabando. Parece que foi ontem que a gente começou, já Pois é. estamos na última. Estamos na última. Então, o mês que vem a gente vai falar sobre a unidade 8. E é isso. Quero agradecer muito, muito obrigada. Rosânia, muito obrigada. Vera, muito obrigada. E que Deus abençoe muito a cada uma de vocês e as escolas que vocês Amém. estão abençoando. Tá bem? Amém. Muito obrigada, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Até É. mais. Tchau. Tchau.